Estamos agora na questão 53, uma questão de filosofia, de um autor norte-americano, filósofo contemporâneo, chamado Rawls. O texto vai dizer assim: uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que em suas relações mútuas reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de acordo com elas. Uma sociedade é bem ordenada não apenas quando está planejada para promover o bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça. Isto é, trata-se de uma sociedade na qual todos aceitam e sabem que os outros aceitam o mesmo princípio de justiça. É importante a gente identificar Rawls como um pensador liberal, como um pensador norte-americano e como um pensador que defende um princípio chamado princípio da liberdade e o outro princípio da igualdade. A ideia central dele é a ideia de que dentro de uma sociedade os indivíduos são autônomos, no entanto é necessário para que haja uma justiça, que a concepção de justiça ela seja aceita por todos, determinando em si um sentido para a concepção de liberdade. O enunciado diz o seguinte: a visão expressa nesse texto do século XX remete a qual aspecto do pensamento moderno? A alternativa correta, a alternativa A relação entre liberdade e autonomia do liberalismo. Então, só essa questão vai responder ao pedido. Uma vez, lembre-se que ele é liberal e a ideia central dele é: só existe autonomia e liberdade dentro de uma sociedade que cria ou que escolhe, dentro de um pensamento bem contratualista, uma ideia de justiça. Então vamos aos erros. Alternativa B: a independência entre poder e moral do racionalismo. Essa alternativa não tem muito sentido. Independência entre poder e moral do racionalismo de quem? Alternativa C: a convenção entre cidadãos e soberano do absolutismo. Em um sistema absolutista não há convenção, há imposição do soberano ao cidadão. Na verdade, num sistema absolutista, nem cidadão há apenas súditos. Então, a alternativa C também não responde. Alternativa D: a dialética entre indivíduo e governo autocrata do idealismo. A ideia do idealismo, representado pelo idealismo alemão, será que seria uma ideia hegeliana de Estado, dialética entre indivíduo e governo? Tudo indica que essa alternativa não diz nada sobre o texto e ela não tem sentido em si mesma. E a alternativa é a contraposição entre bondade e condição selvagem do naturalismo. Talvez essa alternativa nos remetesse à ideia de estado de natureza de Rousseau, do bom selvagem, mas não há nenhuma ideia de contraposição entre uma coisa e outra. Essa alternativa também não tem muito sentido diante do texto de Rawls. Repetindo então, a alternativa correta só pode ser a alternativa A.